Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje eu vim aqui conversar mais uma vez com vocês sobre a redação da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Você sabe muito bem que a redação da UERJ é baseada em um livro. E neste ano, qual é o livro? É o livro Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. É feita uma pergunta a respeito de alguma questão trazida pelo livro. E essa pergunta que vai orientar o seu texto. Diante disso, venho aqui falar sobre dois critérios de correção: tipo de texto e tema, certo? Falando sobre tipo de texto, te lembrar uma coisa: essa redação da UERJ não é uma notícia. Por que eu falo isso? Muitas vezes a pessoa pode acabar acreditando que é uma notícia e escrever lá uma notícia sobre o fato da UERJ, sobre o fato de a UERJ ter escolhido aquele livro. Muitas vezes a pessoa pode se confundir e escrever uma notícia sobre um determinado fragmento do livro, ou então até sobre a pergunta que vai nortear a produção textual. Veja bem, não é uma notícia, é uma dissertação. Muita gente também pode acabar se confundindo e escrever um resumo. Como assim? Um resumo do livro inteiro, o resumo de um fragmento do livro, ou então até mesmo o resumo do filme. Vocês sabem que tem um filme baseado no livro, mas que recorta uma parte bem grande do início, principalmente, e partes ao longo ali do livro, beleza? Então, se você viu o filme, você tem que ter lido o livro completamente. Até vale a pena assistir ao filme e fazer essa leitura do livro, digamos assim, uma leitura, uma análise comparada das duas obras. Mas veja bem, não é um resumo, não é para você resumir o livro. E também não é uma resenha, ou seja, não é para você falar a sua opinião sobre o livro e nem sobre esse fragmento, né, que é o UERJ, não um fragmento, e não é para você falar sobre responder a pergunta tendo com base apenas no livro, ou seja, não é para você responder a pergunta se baseando naquilo que o livro trouxe a respeito, certo? O que acontece? Você parte do livro para uma análise um pouco maior a respeito disso todo. Diante disso, também não é uma crônica. Muita gente pode achar que é uma crônica a redação da UERJ, já deve ter ouvido falar que a redação da UERJ não segue aqueles mesmos critérios de correção do Enem e quer fazer algo mais livre, muitas vezes mais descontraído, com um tom sentimental e crítico. Então, é bom até você revisar o que é uma crônica e tomar os devidos cuidados, certo? Também não é um artigo de opinião, é uma dissertação, como a gente já comentou. O artigo de opinião, diferentemente da dissertação, apesar de serem são gêneros bem parecidos, né? Você já deve ter estudado isso na escola, mas olha só o que eu vou falar. Apesar de serem parecidos, são diferentes, óbvio, né? Mas enfim, o artigo de opinião tem ali a sua opinião mais clara sobre um determinado fato, mais clara sobre um determinado acontecimento, até sobre uma pergunta norteadora. Tem ali um índice de subjetividade maior, você acaba usando mais a primeira pessoa. Na dissertação não é assim. A dissertação vai seguir aquela estrutura: a introdução, os argumentos e a conclusão. Como eu já te falei, tem uma pergunta que norteará a discussão. Por isso, o que você vai fazer? Você vai responder a pergunta. Uns anos atrás, o livro que serviu de base para a redação da UERJ foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Aí tinha lá a pergunta norteadora, que era: o que faz com que outras pessoas, na situação de Fabiano, ou então na situação parecida com a de Fabiano, se sintam inferiores às demais, certo? Você deve ter assistido a um outro vídeo aqui do canal que eu falo sobre possíveis temas para a redação da UERJ. Se você assistir esse livro, você vai entender melhor o que eu falei. Aí o que acontece? Sendo uma dissertação, o seu texto tem a tese lá no iniciozinho, beleza? Você pode fazer o seu parágrafo de introdução de que modo? Primeiramente o repertório, depois a tese, depois os seus argumentos, correto? Aí muita gente pergunta: pô, mas que repertório eu posso usar? Já te disse, tem um vídeo aqui também falando sobre repertórios, mas evita usar aquelas frases feitas, frases de filósofos, aquelas frases, aquelas citações pré-fabricadas que você pode ter pego, pode ter visto na internet, ou então aquelas redações de modelo que prometem fórmulas milagrosas. Toma bastante cuidado com isso. O que acontece? A própria base, o próprio repertório é o próprio livro. Lógico que podem existir outros repertórios, que nem eu já disse, beleza?
Continuando, assim, o seu texto tem que ter o quê? O seu tema tem que ter o quê? Tem que ter amplitude, você tem que discutir amplamente o problema, amplamente a questão. Mais uma vez, atenção ao repertório. Você não precisa ter lido inúmeros livros, mas se você leu sobre eles, já é ótimo. E toma cuidado, que a redação da UERJ não vai ser algo óbvio. Você já deve ter visto, né? Esse tema aí do livro traz, por exemplo, o livro, né, traz como uma de suas temáticas para gente a questão da doação de órgãos. Duvido muito que apareça, tem mais cara de redação do Enem, por exemplo. Olha só o ano passado, a partir daquele livro, Uma Janela em Copacabana. Pô, foi um tema nada óbvio, mas que tinha bastante a ver, por exemplo, com a situação política que o Brasil estava vivendo. Ano passado eu fiz essa análise e até coloquei lá um dos temas que era bem parecido com o tema que a UERJ colocou. E, enfim, né, quando você chega à conclusão, lembrando que você não vai fazer sua proposta de intervenção, você vai fazer o quê? Você vai retomar a tese, certo? A tese da introdução, a tese dos argumentos, e depois inserir algum repertório parecido com o que você usou no início, um repertório que combine com a discussão. Depois eu vou trazer aqui redações, né, nota máxima da UERJ, redações, entre aspas, modelo da UERJ, e vocês vão observar que algumas delas até fizeram parágrafos de introdução que lembram um pouco a proposta de intervenção, mas não tanto aquela proposta de intervenção, muitas vezes mecanizada e fundamentada do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Enfim, fala aí para mim de onde você é do Rio de Janeiro, qual carreira você quer na UERJ para a gente poder trocar essa ideia. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.